E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo. Mergulho profundo. A gente vai se aprofundar no mundo do aprendizado de línguas. Ah, entendi. E qual é o tema de hoje? A gente vai desvendar os mistérios, os desafios de aprender português e espanhol na América Latina. Interessante. Parece que muita gente acha que é fácil, né? Por serem línguas parecidas. Essa é a questão. A gente vai explorar essa ideia, essa suposição de que é moleza. E vamos a um artigo para nos guiar, né? Isso. Um artigo super interessante chamado Desafios até para ler, do José Carlos Jaume. Jaume, ele é linguista. Ele é um educador brasileiro com uma bagagem bem diversa. E no artigo ele argumenta que aprender essas línguas, mesmo parecidas, pode ser um desafio surpreendente. Já tô curioso. E qual é o foco do nosso mergulho hoje? A gente vai além da gramática, sabe? Vamos mergulhar na cultura, nas emoções e como tudo isso influencia o aprendizado. Legal. É. Acho que a gente subestima o impacto da cultura, né? Total. O Jaume começa falando de algo que todo mundo conhece. A zona de conforto. Ah, a zona de conforto, aquele lugarzinho quentinho e familiar. Exatamente. E quando se trata de línguas, essa zona pode ser um problema. Problema. Como assim? A gente se acomoda, sabe? Com o que já sabe e foge de qualquer situação que possa nos expor, nos fazer errar. Entendi. E o Jaume, o que ele diz sobre isso? Ele destaca que tanto brasileiros quanto argentinos se apegam muito à sua língua materna. É como se fosse um escudo, né? É, exatamente. Uma proteção. Aí, a ideia de se aventurar em um novo idioma, mesmo que próximo, parece assustadora. Faz sentido. E você já se sentiu assim, preso na zona de conforto. Várias vezes. E você? Ah, também. Acho que é natural, né? Mas... E aí, como a gente escapa dessa armadilha? O Jaume aponta um fator crucial. O medo de errar. O medo de errar. Acho que todo mundo sente isso, né? Sim, é universal. Mas ele argumenta que na América Latina esse medo é amplificado. Amplificado. Por quê? Por causa do orgulho cultural, da identificação com a própria língua. É como se a língua fosse parte da nossa identidade, né? Exato. E aí, imagina a pressão para falar certinho, para não decepcionar. Nossa, é verdade. Parece que a gente carrega o peso da cultura nas costas. Em que quando a gente erra, É como se a gente estivesse decepcionando todo mundo, né? Manchando a imagem do nosso país. é bem por aí. E é aí que entra o que o Jaume chama de vulnerabilidade linguística. Vulnerabilidade linguística, que termo interessante. Ele descreve essa sensação de fragilidade que a gente sente ao se aventurar em um novo idioma. É como se a gente perdesse a nossa armadura, né? A nossa capacidade de se expressar com confiança. Exatamente. E essa vulnerabilidade pode ser paralisante, principalmente em culturas que valorizam tanto a eloquência. Aí o ego entra em cena, né? Total. A gente fica com medo de parecer incompetente, de não corresponder às expectativas. É mais do que medo de errar a gramática, é medo de manchar a nossa imagem, a nossa identidade. É isso aí. É como se o novo idioma nos colocasse diante de um espelho, sabe? Mostrando nossas inseguranças. Oh, é bem profundo isso, né? Mas e aí como a gente escapa dessa armadilha? Vale a pena se arriscar. Segundo o Jaume, vale muito a pena. Ele argumenta que é fundamental romper com essa inércia, mergulhar na riqueza do novo idioma. Mergulhar! Mas e o medo? A vulnerabilidade? Claro, exige coragem, persistência e principalmente uma mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Parece que a gente vai ter que desconstruir algumas crenças, né? E é justamente sobre essa mudança de mentalidade que a gente vai falar na próxima parte do nosso mergulho. Que legal! Tô curioso para saber como a gente pode superar essas barreiras emocionais. E aí você tá pronto para desconstruir algumas crenças. Tô pronto. Vamos lá. Preparados para continuar nossa aventura. Na primeira parte a gente falou da zona de conforto, do medo de errar. É verdade, 2 grandes obstáculos, né? Mas o Jaume, além disso, né, ele mostra que a língua é muito mais que só gramática e vocabulário. Exato. É como se cada idioma carregasse a alma de um povo. Nossa, que bonito isso. A alma de um povo. A gente tá falando de costumes, crenças, valores. Oh, e quando a gente aprende uma nova língua, o que acontece? A gente se abre para toda essa riqueza cultural, é como abrir uma janela para um novo universo. E o Jaume usa o português e o espanhol como exemplos, né? Sim. Ele fala da musicalidade, dos sotaques. Dos regionalismos. É incrível como a língua reflete a diversidade cultural, né? Ele mostra como o português brasileiro, com toda a sua melodia. E as variações regionais. É uma expressão viva da nossa cultura, vibrante, diversa. E o espanhol argentino? O espanhol argentino, principalmente o sotaque portenho. Tem uma identidade única, né? Carrega a história, a paixão, a identidade da Argentina. É como se cada palavra, cada sotaque, contasse uma história. Quando a gente aprende um novo idioma. A gente está aprendendo a história por trás dele. A cultura. É uma imersão. Uma imersão cultural.
que pode ser incrível. E desafiador ao mesmo tempo. É verdade. Incrível porque a gente entra em contato com novas perspectivas. Novas formas de ver o mundo. Mas desafiadora porque a gente se depara com costumes, crenças que podem ser bem diferentes das nossas. E aí a gente sente um estranhamento, uma resistência às vezes. É como se a gente tivesse que Desaprender algumas coisas. Para aprender outras. E o João me fala sobre isso, né? Ele fala da sensação de desconforto. De trair a própria cultura. Você já se sentiu assim? Já. Acho que é normal, né? A língua tá muito ligada à nossa identidade. E quando a gente tenta aprender um novo idioma, É como se a gente abrisse mão de uma parte de nós mesmos. a nossa história. Da nossa cultura. É o processo que exige. Desapego, flexibilidade e muita coragem. E aí a gente chega num ponto crucial, né? As expressões que não têm tradução literal. É verdade. Eu já me cita a saudade em português. De hoje argentino, Como traduzir sentimentos tão carregados de significado cultural. A saudade com toda a sua melancolia, profundidade. É um sentimento único. Difícil de explicar em outras línguas. O que é argentino? Com a sua informalidade, camaradagem. é a essência da cultura argentina. Simplicidade, intensidade. Tentar traduzir essas palavras Tentar traduzir a alma de um povo. é como traduzir uma poesia, uma música. A essência se perde no caminho. E essa falta de correspondência, essa dificuldade de se conectar emocionalmente. Pode acabar impactando a nossa motivação, né? Aprender um novo idioma exige. Esforço, dedicação, persistência. E se a gente não vê um propósito, Um benefício, claro. é fácil desanimar. É como escalar uma montanha. Sem saber o que tem no topo. A gente precisa de um motivo forte, uma meta clara. Para continuar a escalada. Mas, e aí, como a gente se mantém motivado? Essa é a pergunta-chave. E é sobre a motivação que vamos falar na próxima parte do nosso mergulho. Chegamos à parte final da nossa expedição. Exploramos a zona de conforto, medo de errar, a relação entre língua, cultura e identidade. É verdade, uma verdadeira imersão no mundo do aprendizado, né? E agora a gente vai desvendar o motor que impulsiona tudo isso. A motivação. A motivação, o combustível que nos leva além, né? E o João me destaca que essa motivação, ela pode vir de diferentes lugares. Ele coloca a curiosidade e a frustração como dois polos, né? De um lado, a vontade de desbravar, de conhecer o novo. E do outro. A frustração, a dificuldade, o sentimento de impotência. É como se a curiosidade fosse o vento que impulsiona o barco. E a frustração? As ondas que tentam nos desviar do curso. Que metáfora interessante. Mas o João me lembra que a curiosidade sozinha ela não é suficiente. A gente precisa de um objetivo, de um propósito maior para manter a chama acesa. E ele usa o exemplo da proximidade entre português e espanhol, né? Muita gente acha que vai ser fácil aprender por causa das semelhanças. Aí quando se deparam com as dificuldades, a frustração toma conta. Ilusão da familiaridade. As aparências enganam. Mas será que tem como evitar essa armadilha? O João me acredita que sim. Ele fala da importância da mentalidade. A forma como a gente encara os desafios. Exatamente. Ele fala de dois tipos de mentalidade. A aberta e a rígida. A mentalidade aberta é aquela que vê os desafios como oportunidades. É isso aí. Ela se adapta, busca soluções. E a rígida? Ela desanima fácil, se apega aos métodos tradicionais. Então, para aprender um novo idioma, Principalmente idiomas próximos, como português e espanhol. a gente precisa ter a mente aberta. É fundamental. Tá pronto para encarar as diferenças, os desafios específicos de cada língua. E o João termina o artigo com uma mensagem otimista, né? Ele acredita no futuro do bilinguismo na América Latina. Imagina, português e espanhol como línguas companheiras. Facilitando a comunicação, a integração entre os países. Seria incrível. Mas para essa visão se tornar realidade, A gente precisa cultivar a curiosidade, a motivação. Ter a mente aberta, sabe? encarar essa aventura com entusiasmo. Aprender um novo idioma é muito mais que decorar regras. Abrir a mente para novas culturas, conectar-se com pessoas. Expandir horizontes. É um investimento que enriquece a vida. Com certeza. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim do nosso mergulho. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a se aventurar nesse mundo. Que a curiosidade seja seu guia, a persistência sua bússola e a mentalidade aberta, seu passaporte para novas descobertas. Até a próxima!